E agora eu vou conversar com o Ederson Viana. O Ederson é mestre em administração de empresas, é administrador, contador, especialista em auditoria, especialista em planejamento de projetos, contabilidade gerencial e controle financeiro e também consultor corporativo. E é sócio fundador do grupo Destra. O Ederson Viana, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia aos nossos telespectadores. Tudo bom, Ederson? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. O Ederson, no programa passado, na semana passada, nós falamos dos 10 mandamentos da gestão, uma boa gestão, principalmente para o agronegócio. Mas, de maneira geral, vale para todo mundo. Aí nós temos o monitoramento, delegação, criatividade, curiosidade, renovação, autoavaliação, sustentabilidade, atitude, longevidade e transição. Portanto, são esses os 10 mandamentos, vamos dizer, de uma boa gestão do agronegócio. Eu gostaria que você comentasse, vamos dizer assim, um por um. Vamos começar pelo monitoramento, delegação e criatividade. O que é isso aí? Antônio, na verdade, nós elencamos aí 10 mandamentos que, se o gestor do agronegócio ele de fato tiver esses 10 mandamentos como de fato ações e atitudes mandatárias dentro da sua gestão, da sua propriedade rural, nós temos certeza que vai ter bons resultados dentro da atividade rural, dentro da propriedade rural. Quando nós falamos de monitoramento, nós temos dentro da administração o seguinte: aquilo que não é medido, ele não é gerenciado. E o monitoramento, ele tem justamente essa capacidade, a capacidade realmente de você monitorar as condições da sua atividade rural. Então, no momento em que eu consigo, de fato, ter indicadores, que eu consigo monitorar como que está o meu negócio, como que está a minha atividade rural, como que estão os números dentro dessa atividade rural, eu consigo, então, a partir desse monitoramento, saber se eu estou no caminho certo ou no caminho errado. Então, é preciso, antes de qualquer coisa, monitore tudo dentro da sua atividade rural, dentro da sua propriedade rural. Um segundo mandamento que nós estabelecemos é a delegação. A delegação ela é extremamente importante, Antônio, quando nós temos uma empresa, quando nós temos uma atividade e nós precisamos, de fato, de bons resultados dentro dessa atividade. Então, são negócios em que funções estão concentradas em uma única pessoa. Esse negócio ele tende realmente a ter grandes dificuldades. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que de fato delegar para que a gente não possa ter de fato aí, colocar a atividade rural, a empresa, dentro de situações que venham realmente comprometer os resultados desse negócio. Então a delegação ela é extremamente importante. O terceiro mandamento que nós estabelecemos como mandamento de uma boa gestão é a criatividade. Nós sabemos que hoje, principalmente no momento em que nós estamos vivendo de crise, de recessão, de juros altos, né? Momento em que você precisa ser extremamente estratégico dentro do seu negócio, dentro da sua propriedade rural, a criatividade ela é extremamente importante. Nós temos que buscar diariamente criatividade, ou seja, o que é criatividade? É buscar uma forma diferente de fazer aquilo que você está acostumado a fazer todos os dias. O Ederson, só aqui, esses monitoramento, delegação e criatividade já são pontos assim, são pilares altamente importantes para você tocar o seu negócio. Ainda falta curiosidade, renovação e autoavaliação, que é justamente esses temas nós vamos ver agora no próximo bloco, correto? Correto. Então daqui a pouquinho eu volto com o Ederson para a gente ver mais 3 pilares dos 10 mandamentos da boa gestão. É um minutinho só. Eu estou conversando com o Ederson Viana e nós estamos falando sobre a boa gestão no agronegócio, sobre os 10 mandamentos. E no bloco passado nós falamos sobre monitoramento, delegação e criatividade. E agora o Ederson vai comentar sobre curiosidade, renovação e autoavaliação. Ok, Antônio. Nós temos aí mais 3 mandamentos, né, que são importantes dentro da gestão, dentro desses 10 mandamentos que nós estabelecemos. Primeira coisa, o gestor, o empreendedor, ele precisa ter curiosidade.
outros setores da economia podem sugerir ações que também servem para o campo. Então, ou seja, eu tenho que observar que em alguns momentos, se eu estiver olhando apenas para dentro da propriedade rural e não olhar o mercado, não olhar a economia, olhar como está de fato as coisas estão acontecendo lá fora, eu não consigo de fato fazer com que a minha propriedade rural ela seja realmente diferenciada. Um outro mandamento, o quinto mandamento, que é a renovação, é justamente não adianta ser produtivo se eu não conseguir um bom preço. Então eu tenho que ter a capacidade sempre de renovar aquilo que é possível renovar dentro do meu negócio, dentro da minha atividade rural. E o sexto mandamento, que é a autoavaliação, é justamente a capacidade que eu tenho de me autoavaliar, de autoavaliar o meu negócio, autoavaliar a minha atividade rural e saber, principalmente, Antônio, se está realmente no caminho certo, se eu estou tendo lucratividade com essa atividade rural, com o meu negócio e o que eu estou fazendo errado. Então, a capacidade de autoavaliação é justamente essa capacidade do indivíduo de olhar para dentro, de olhar para si e realmente fazer uma reflexão sobre o comportamento, a conduta e os resultados. O Ederson, e nós temos mais 4 pilares dentro da gestão, da boa gestão dos 10 mandamentos, que são sustentabilidade, atitude, longevidade e transição. Comente isso aí pra gente, por favor. Ok. A sustentabilidade, Antônio, é justamente eu conseguir produzir sem prejudicar o ambiente. Então, quando nós falamos de sustentabilidade, eu tenho que entender que esse negócio, essa atividade rural, ela tem que ser sustentável, ela tem que ser economicamente viável, né? E eu preciso ter atitude, que é a mudança de postura de produtor a empresário. Nós sabemos que hoje, principalmente o pequeno empresário do agronegócio, ele tem realmente uma tendência muito grande de não ser empresário. Então, eu tenho que fazer essa transição. E a longevidade, que é justamente a perpetuação desse negócio. E o 10º mandamento, que eu falo que hoje é extremamente importante, que é o momento da transição. Quando é que, de fato, eu preciso fazer com que esse negócio sofra uma transição e que uma outra pessoa, ou seja, o sucessor, venha assumir a empresa, venha assumir os negócios? O Ederson, a gente observando você falar assim, da ideia é o seguinte, nossa, isso é muito complicado. Não é. Isso daí, sabe o que é? É planejamento, gestão, é levar a coisa como tem que ser tocada. Exatamente, Antônio. Se o empresário da atividade rural, do agronegócio, ele seguir esses 10 mandamentos, nós temos condições realmente de ter excelentes resultados. O Ederson Viana, mais uma vez, obrigado pela sua participação e até o próximo. Até o próximo, Antônio. Um grande abraço aos nossos telespectadores. E o agronegócio de hoje chegou ao fim. Mais informações você encontra no nosso Facebook, www.facebook.com/Antônio Pereira TV Agro. E eu termino o programa de hoje com a seguinte mensagem: exemplo não é a principal coisa que influencia os outros. Exemplo é a única coisa. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.